Rádio. Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Recentemente, eu fiquei sabendo de um conceito chamado o valor da ruína. A ideia era que você construísse prédios, monumentos, obras em geral, de modo que elas fossem belas ruínas dali a alguns milhares de anos. Ou seja, você já parte do pressuposto de que aquilo não vai ficar intacto para sempre, e você abraça a decadência já de cara, pensando em como deixar aquela construção ainda mais bonita para gerações muito futuras. Sabe quem que era muito entusiasta desse conceito? O Adolf Hitler. Isso porque ele achava que os prédios do Terceiro Reich iam ser cultuados que nem as ruínas das grandes civilizações passadas. E bom, acho que esse exemplo já deu para mostrar alguns problemas dessa teoria, né? O principal deles é que a gente não controla o futuro. Como que os prédios de hoje vão ser usados, como que os monumentos de hoje vão ser vistos, se daqui a 500 anos pessoas ainda vão estar passando por aquela estrada que acabou de ser inaugurada. Nada disso a gente tem como saber. Ou seja, mesmo quando você tenta abraçar o caos, ele acaba te engolindo. Eu andei pensando em ruínas, nos escombros que rodeiam a gente, desde o prédio abandonado na esquina até os fragmentos de sociedades passadas que estão embaixo dos nossos pés, por causa das histórias dessa semana. Só um aviso antes de começar. Os 2 atos do episódio de hoje têm descrições de mortes violentas. A gente vai fazer um intervalo curtinho e quem conta a primeira história já é o Tainan de Medeiros. Eu tô morando no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, já faz uns 4 anos agora. Em algum momento eu percebi uma coisa, que tem gente aqui que é vizinho de porta, e que nunca me cumprimentou. Tem uma vizinha que nunca me deu um bom dia. Foram semanas, foram meses, foram anos de bons dias que eu nunca ouvi. Daí um dia eu fui segurar o portão pra ela e pensei, agora vai, vou dar um bom dia pra ela, é hoje que ela me responde. E aí lá fui eu, bom dia, e ela passou reto. E nessa, eu comecei a desenvolver meio que uma teoria pra isso. Uma teoria que não tem nada a ver com a minha cara, ou com o meu carisma, ou com a falta dele. Na Zona Sul eu conheço pouquíssimas pessoas que têm casa própria. Todo mundo aluga. Mas eu nasci e cresci na Penha, que é a zona norte do Rio de Janeiro. Meu avô construiu ele mesmo uma casa lá. Depois, quando minha tia casou e teve filho, ele puxou um outro andar em cima. Depois vem uma casinha do lado. Tudo isso vai construindo um outro tipo de relação com aquele espaço. Uma outra relação com as pessoas. Eu falei que eu nasci na Penha. Mas às vezes eu digo que eu sou cria da Vila Cruzeiro. O pedaço onde eu nasci, na Praça Santa Rosália, quando eu era criança ali não era considerado favela. Se você olhar para as casas, você vai ver que elas são casas de alvenaria, mais acabadas. Se você perguntar para os moradores ali, eles vão falar que não é favela. Mas se você for lá hoje, você vai falar, é favela sim. Mas se você for para a rua seguinte, a Rua Irmã Paula, você vai ver que as casas são melhores. E o pessoal que mora lá já considera todo mundo na minha rua favelado. Indo mais para frente ainda, tem a linha do trem, que separa a Penha ao meio. E o pessoal do lado de lá acha que todo mundo pra cá é favelado. Já o pessoal de Copacabana, Ipanema e tal, eles com certeza acham que a Penha toda é favela. Os meus pais também nasceram e cresceram na Penha. Meu pai é negro, filho adotivo de uma família branca. Meu avô foi técnico da Telerge. E a minha mãe, ela é branca, filha de imigrantes paraibanos. E eu gosto de dizer que os meus 2 avós construíram Brasília, um gerenciando as telecomunicações e o outro como pedreiro. Eu cresci na casa do meu avô técnico da Telerge, apinhado ali num quarto com os meus pais e a minha irmã.
mas eu vivia frequentando a casa do meu avô pedreiro, lá no alto do morro. A minha mãe era a típica mãe favelada que corre atrás de você com o chinelo na mão. Sabe aquela que acerta o chinelo, não importa onde você estiver? Então, quando eu falo isso pros meus amigos, todo mundo tem histórias parecidas com a mãe. Mas é consenso geral que a minha mãe era a pior. Pior entre muitas aspas, né? Pior no melhor sentido. Eu sempre fui um cara quieto na minha e de pouca amizade, mas no mundo do pré-celular, isso nos anos 80, criança vai pra rua, apronta, faz besteira. E nessa hora eu comecei a ter uma relação com a galera da favela. Isso antes de me ver como parte da galera da favela, né? Tinha o João Rato. O pessoal dizia que ele era PM e todo mundo respeitava o cara. Tinha uma aura, assim, de intocável. O João Rato, ele tava sempre com um cigarro na dele, e quando ele tava com aquele cigarro na mão, tava ok, tava tranquilo. O problema é quando ele tava sem o cigarro, aí ninguém mexia com ele. E nessa eu tinha um amigo que era sobrinho do João Rato. E a gente tinha medo de contrariar esse amigo. Tipo, não exclui esse cara das brincadeiras não, porque ele é sobrinho do João Rato. E aí eu lembro que em algum momento a violência foi chegando até mim. Era mais sutil no começo. A gente gostava de brincar, por exemplo, de polícia e ladrão. E tinha uma hora em que ninguém mais queria ser polícia, todo mundo queria ser ladrão. E teve um dia que nessa brincadeira eu tava escondido atrás de um muro, né? E chegou uma criança apontando o dedo pro muro, atirou e falou: "Tainan, te peguei." Pô, qual foi, cara? Não pegou nada, eu tô atrás do muro. E ele respondeu: "É que eu tô com uma AK-47 e ela atravessa o muro." E aí, quando eu tinha 10, 11 anos, teve uma traição que mudou tudo. Quem unificou os complexos do Alemão e da Penha em torno do Comando Vermelho foi um cara conhecido como Orlando Jogador. Tu tá ligado naquela cena de Cidade de Deus que diz assim, quem disse que a boca é tua? Então, isso aí era o Orlando Jogador, era o que ele fazia. Tipo, quem disse que a boca é tua? Vou te fazer uma proposta irrecusável. O Orlando, ele era uma figura muito bem vista ali dentro da favela, sabe? Sabe aquele bandido mais romântico? Que ajuda a família, que ajuda o pessoal, que faz a festa do Dia das Crianças. E nessa ele tinha um parceiro, que era o braço direito dele, que o apelido dele era Uê. Um belo dia o Uê foi sequestrado pela polícia. E isso aí acontece. É a tal da polícia mineira. Os caras pegam uma coisa ou alguém muito importante e pedem um resgate para devolver. É mineira porque é como se eles estivessem minerando um ouro ali. E aí eles fizeram isso com o Uê. Pediram um valor alto. E ele era, braço direito do Orlando. E aí quando o Orlando chega no local que indicaram para entregar o dinheiro e pegar o parceiro de volta, o Uê tava lá. Só que não de refém da polícia mineira. Tudo aquilo ali era um golpe do próprio Uê com outro traficante, o Escadinha. E nesse dia, eles mataram o Orlando Jogador e toda a galera que estava ali com ele. E essa foi a maior traição da história do Rio de Janeiro. Isso foi em 94. Foi um divisor de águas. A única época que o Complexo do Alemão deixou de ser do Comando Vermelho. E a guerra de facções foi crescendo, ficando mais forte. E eu precisei adotar umas regras novas na minha vida. Talvez você já tenha ouvido falar aí que não podia andar de azul na área de Comando Vermelho e que você também não podia andar de vermelho na área do terceiro comando. Mas além disso, tinha até marca de roupa proibida. A marca do Comando Vermelho era a Ciclone. A Ciclone não tinha nada a ver com isso, claro, mas o C e o Y da etiqueta formavam meio que um CV. Já a marca do terceiro comando era a TCK. E se você estivesse usando uma roupa da TCK ou qualquer outra coisa com o número 3 ali na área do Complexo do Alemão ou Penha, podia dar merda. Em 2002, o Uê foi morto numa rebelião em Bangu. E eu me lembro que a primeira coisa que eu pensei foi que finalmente eu ia poder andar na rua com a roupa que eu quisesse e ir pra qualquer lugar. Agora eu posso usar azul, posso tirar aquela blusa da TCK que tá escondido. Era uma sensação de liberdade absurda.
Mas essa sensação de liberdade aí era só isso mesmo, era uma sensação. Porque se agora eu podia usar a roupa que eu quisesse, eu tive que começar a controlar uma outra coisa muito mais difícil, que é o jeito com que eu falo. Porque as gírias, elas mudam de facção para facção. Então, se em vez de eu falar um é a gente, eu meto um é nós, isso pode dar um problema muito grande. Mas isso aí já é outra história. Nessa época da morte do E, eu estava terminando um curso técnico em mecânica na FATEC. E aí eu arrumei depois um emprego na UFRJ, num laboratório de engenharia de materiais. Basicamente o que a gente fazia ali era quebrar as coisas para tentar entender a propriedade desses materiais. Então a gente quebrava muito minério. Tinha minério de cobre, minério de ouro. Dentre todos esses minérios, a bauxita era a que a gente mais odiava, porque ela quebrava muito facilmente, ela sujava tudo, você saía dali totalmente imundo. Pô, e resumindo muito, o que eu fazia ali era quebrar pedra o dia inteiro, e eu odiava muito aquilo. Ir pra UFRJ todo dia acabou me dando uma baita vontade de fazer faculdade. E a galera do laboratório me incentivava. Eu prestei vestibular, passei, e me lembro muito bem do dia que eu cheguei lá, super feliz, assim, contando, pô, galera, passei na faculdade e tal. E um dos professores, felizão, e aí, pra qual curso? E eu disse, museologia. Eu vi o sorriso na cara dele desaparecer. Mas não tem jeito, cara. Exatas não é pra mim. E eu sempre gostei muito de ler. Só que eu sou disléxico. E em vez disso me afastar das leituras, eu tomei como um desafio. Eu virei rato de biblioteca, ali da biblioteca de Olaria. Eu lembro também do meu pai me levando para uma exposição de Salvador Dalí, ali no Museu de Belas Artes. E eu achando aquela coisa ali muito louca e maravilhosa do mundo, aqueles relógios derretendo, sabe? E teve mais uma figura importantíssima nesse caminho para eu entender que engenharia não tinha nada a ver comigo. Uma explicadora lá da Penha. Explicadoras são professoras que abrem os quintais das suas casas para dar aula de reforço. Explicadoras porque são quase sempre mulheres. Eu não fiz cursinho para passar no vestibular. Eu tive explicadora. E foi uma delas que me soprou a palavra museologia. Foi na Unirio que eu descobri que toda a Penha era supostamente uma favela. Foi naquela época que eu comecei a me ver como um favelado também. E em meados de 2010, o exército invadiu o Alemão e a Penha. Isso me afetou de dois jeitos bem imediatos. Primeiro, que eu acabei reprovando em algumas matérias por falta. E segundo, eu comecei a olhar para a Penha com um olhar mais crítico. Porque crescendo no limiar entre ser favelado e não ser, eu costumava preferir não ser. Mas olhando para aquilo que foi uma mega operação do exército, eu falei, tá, beleza, eu sou daqui mesmo. E foi aí que eu comecei a me envolver com projetos sociais, como o projeto da Agência de Redes para a Juventude, com o Observatório de Favelas. E aí, um dia em 2013, voltando para casa, eu vi uns helicópteros no alto da Penha. E na hora eu achei, tá, mais uma operação. Mas quando eu cheguei em casa, eu descobri que aqueles helicópteros, na verdade, eram da imprensa. Porque tinha rolado um desmoronamento. E a casa que desmoronou era justamente a casa do meu avô. Aquela que ele tinha construído. Onde todos os meus tios e tias moravam. Não era dia de chuva. A minha tia, ela falou que eles ouviram um estalo muito alto e o cimento da parede, ele começou a pular. Foi a hora que eles entenderam que tinha alguma coisa errada acontecendo ali. E fugiram pra fora de casa. E aí a minha tia fez uma maluquice. Ela voltou pra pegar a TV e o meu primo fez a mesma coisa. Ele voltou pra pegar um tablet. É uma maluquice que eu entendo. São coisas que eles levaram muito tempo pra conquistar. E a casa ali, ela era a maior delas. E não teve jeito. Ela veio abaixo e levou outras casas junto. Por um milagre, ninguém se machucou. E foi por causa disso que eu fiz a minha primeira postagem militante na vida, desabafando no Facebook. Todo mundo que eu tinha trabalhado em favela se mobilizou, oferecendo suporte jurídico, comida, o que a gente precisasse. E aí eu voltei lá pra minha família com tanta coisa que eles acharam até que eu tava metido com coisa errada.
E no final daquele ano, veio uma chuva muito forte. E dessa vez desabaram várias casas, de umas 60 famílias. E dessa vez eu estava do outro lado, vendo na cara daquelas pessoas o que eu já tinha sentido. Mas dessa vez eu estava acolhendo e ajudando naquilo que eu podia. Em 2021 eu saí da favela. Fui morar com a minha esposa no Catete, mas eu não saí do grupo de WhatsApp dos moradores da Penha. Na verdade, não é só um grupo, tem vários. E eu tô em mais desses grupos do que o normal. Isso porque em 2014, alguns meses depois daquelas chuvas no Alemão, eu ajudei a fundar o Instituto Papo Reto, que é uma ONG que defende direitos humanos das populações das favelas e periferias. No Papo Reto a gente tem a oficina de beco, em que a gente fala justamente sobre o WhatsApp. Como usar o WhatsApp a nosso favor, tipo, para divulgar festa, curso, claro, beleza, mas principalmente para alertar as pessoas como não se colocar em risco durante operações. No dia 28 de outubro de 2025, a movimentação dos grupos da Penha começou às 4 da manhã. E quando uma operação começa às 4 da manhã, a minha experiência de favelado diz que ela vai ser muito longa. De uns tempos pra cá, eu criei uma regra pra mim que é não pegar no celular assim que eu acordo. Já tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso e se eu vivesse no Zap, eu ia ficar doido. Mas nesse dia, eu peguei o celular por volta das 6 da manhã e vi que já tinha notícia de que haviam mais de 2.500 policiais na operação. E aí eu pensei, cara, isso aqui vai ser uma tragédia. E eu comecei a fazer ali uns cálculos mentais. Na minha estimativa mais pessimista, deu uns 30, 40 corpos. Naquela semana a gente ia fazer uma feira de oportunidades com a Unicef, lá na Pavuna, que nem é tão perto assim da Penha do Alemão. Mas eu sabia que essa operação ia zoar a cidade inteira. Então eu fui correr para ver como a gente ia rearrumar essa feira. E eu fiquei boa parte do dia nisso, sem olhar as redes. Eu tava num momento detox de redes sociais. Tinha acabado de desinstalar o Instagram. Eu só fui voltar a olhar as notícias e os grupos de Zap à noite. E ali os números oficiais já estavam em 64 mortos. Eu tive certeza que aquilo ali era fake news. Eu trabalhei no Defesap, que era um canal de denúncia de violência de Estado. E a gente tinha que filtrar muita informação que vinha por ali. Teve uma operação também na Penha, na época da intervenção militar, e que estava jurando pra gente que tinham mais de 100 corpos. Só que os vídeos que chegavam pra gente eram vídeos da Nicarágua, do México, sei lá. Daí eu vi um post falando em 64 mortos e não dei a menor fé. Olhei outra fonte, 64. Mais uma, 64. E eu fui ver no grupo do Papo Reto, e o Raul, que é o Raul Santiago, cofundador do Papo Reto, tava dizendo mais ou menos assim: pô, galera, eu tô aqui na mata e acabaram de encontrar mais 5. São só 64 não. Já tava tarde, eu fui tentar dormir porque eu sabia que o dia seguinte ia ser longo. Claro que o sono foi daquele jeito, né? E aí, quando eu acordei, eu fui direto pra Penha. Você sabe o que é um engarrafamento de rabecão? De carro fúnebre? Eu não sabia. Nunca tinha nem imaginado isso. Tinha tanto rabecão ali que eles não estavam nem conseguindo manobrar. A fila de corpos também ela não estava andando, porque entravam uns no rabecão e já desciam moradores com mais. E tava todo mundo desnorteado, mesmo os militantes que já tinham passado por tudo quanto é tipo de situação. E era aquilo, todas as informações que chegavam pareciam falsas. Pô, como assim que tava tendo que levar corpos pro IML de Niterói porque não tinha mais gaveta, sabe? Como assim que tinham decapitado um cara? Isso era aqui mesmo, não era na Nicarágua. Eu tava chamando uma galera pra subir a mata quando eu ouvi alguém chamando: pô, e aí, Tainã, qual é? Aí eu virei pra trás, era um amigo meu, sabe aquele teu amigo que tá sempre zoando, que não leva nada a sério, tá sempre rindo? Quando eu vi ele, tava lá, meu amigo, com umas luvas, ajudando a pegar os corpos e botando dentro do rabecão. O cara não tinha brilho nenhum no olhar. Era pura exaustão. Pô, eu cheguei nele, pô, e aí, China? Como é que você tá, cara? Na paz?
Sua família, ela tá bem? Pô, tá sim, graças a Deus. E tem algum amigo, algum conhecido aqui? E ele não falou nada. A gente conseguiu subir lá no alto. Uma galera de carro, outros com mototáxi. Passamos bem na rua onde era o bairro da Gaiola, tá ligado? Era um cenário de guerra, assim, eu não sei nem te explicar. A primeira coisa que a gente fez chegando lá foi mudar os carros de lugar, porque percebemos que os carros estavam estacionados e um monte de poça de sangue. Dentro da mata tinha cápsula de bala, cápsula de gás lacrimogênio e um monte de capa de celular. Só as capas. E aí fica por conta da sua imaginação onde foram parar os celulares. E de cara, gente, assim, a gente já viu mais 2 corpos. Eu passei o dia todo lá. Quando eu vi, eu não tinha comido nada o dia inteiro. Nem bebido água. E no dia seguinte, eu me preparei. Levei água, comida, lanche, tudo ali certinho. E eu voltei com tudo pra casa, só tinha bebido a água mesmo. No terceiro dia, eu sentei pra catalogar vídeo, foto, denúncia. Minha formação de museólogo está sendo usada para isso, para organizar os registros de um banho de sangue. Dois anos atrás eu mandei um textão pro e-mail da Rádio Novelo. E o assunto era: pobre também tem história cotidiana boa. E ali no e-mail eu dizia que adorava todas as histórias da Rádio Novelo Apresenta, só que, quando eram histórias leves do cotidiano, era sempre de gente rica. Pobre só parecia história tensa, triste, pra falar de violação de direitos humanos. E eu achava importante da história também do pessoal do Alemão comendo café com pão e rindo de boa. Naquela época eu até sugeri uma história que acabou sendo contada no Apresenta, da minha amiga Rayane, que descobriu que estava grávida uns 40 minutos antes de parir. Pensando bem, essa história não é nada de boinha, né? Nesse meio tempo eu pensei em um monte de outras histórias. Só que a vida corre, eu fui pai, me envolvi em mais de 1000 outros projetos e não consegui tempo para sentar e escrever. E acabou que quando eu procurei o pessoal da Novelo de novo, não foi para falar nem de pão, nem de café, nem de piada. Mas eu quis vir mesmo assim, porque eu queria pensar em voz alta como é que vai ficar essa história. Como é que vai ficar a memória desse lugar. E eu tenho pensado muito na Praça São Lucas, que é a praça que você viu, que todo mundo viu, naquelas fotos de corpos enfileirados. Talvez a ideia óbvia fosse pensar num memorial de algum tipo, uma lembrança física daquilo que aconteceu ali. Quando um menino de 10 anos foi morto a tiros numa operação do Alemão em 2015, a gente botou o nome dele na placa da rua onde aconteceu, Beco Eduardo de Jesus. Se bobear, foi retirada no mesmo dia. Depois do massacre no Jacarezinho, uma organização botou um memorial lá. E a polícia foi lá e derrubou. Quer dizer, da casa onde eu cresci até a Praça São Lucas dá uns 2 minutos andando. E eu não sei ainda como essa nova camada de memória vai ficar. A briga de narrativa tá aí no nível nacional. Só que ela também acontece dentro de mim. Não sobre a natureza do que aconteceu ali, porque disso aí eu tenho certeza. Mas como encaixar aquilo dentro do quebra-cabeça de tudo que aquele lugar já foi pra mim. Nos anos 80 e 90, quando eu tava crescendo, tinha um DPO, um destacamento de policiamento ostensivo, bem ali na praça. O que eu mais me lembro ali dentro, não sei se de um tanquinho, uma piscina, tinha tartaruga aquática mesmo, e eu adorava ir pra lá ver as tartarugas. Tinha também uma arara azul numa gaiola. Mesmo criança eu ficava olhando pra aquilo ali pensando, meu Deus, com certeza que deve estar rolando alguma coisa ilegal pra essas araras virem parar aqui. Na praça, onde hoje em dia é o Mercado Inter,
Quando eu era criança, esse mercado se chamava Rainha. E ficava uma galera do lado de fora com os carrinhos. E ali o pessoal levou a engenharia da rodinha de bilha às últimas consequências. Sabe o que é a rodinha de bilha? Sabe o rolamento das rodinhas de skate? Você vai ver ali um rolamento, uma coisinha de metal. Imagina aquilo ali um pouco maior. E a galera fazia um monte de coisa com aquilo ali. Desde carrinho de rolimã até uns carros maiores para levarem essas compras. Eu não tenho a menor ideia de como que funcionava, mas eu juro que os carrinhos de rolimã tinham até freio e marcha. Já o carrinho de mercado era mais simples, mas usava as mesmas rodinhas. E os moleques ficavam lá, do lado de fora do mercado, esperando o pessoal sair com as compras para poder levar a sacola e ganhar algum trocado. Ali ao lado do mercado tinha um lixão. Depois tiraram esse lixão e veio um circo. E tinha uma lenda desse circo. Sabe aquelas coisas que são lenda, mas você tem uma suspeita que pode não ser tão lenda assim? Então tinha um leão nesse circo. E diziam que se você levasse um gato, você entrava de graça. E junta aí essas duas informações e entende o que você quiser. Depois do circo, esse terreno virou um lixão de novo. Depois, um parque de diversões. Depois, lixão de novo. Depois, um campo de futebol. Hoje em dia, tem um mercado popular, onde a prefeitura botou os camelôs. E tudo isso vem na minha cabeça quando eu penso nessa praça. Vem também um verso do Emicida. Cidades são aldeias mortas. Desafio nonsense. Competição em vão que ninguém vence. Pense no formigueiro. Vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Quando eu penso na praça, eu sempre penso no Daniel. Daniel era um rapaz com síndrome de Down. E eu morria de inveja dele porque ele estava sempre por ali comendo alguma coisa gostosa. Um doce, um biscoito e todo mundo paparicava ele. Outro dia eu mandei um zap pro pessoal do bairro perguntando. E todo mundo lembrava dele também. Uma amiga lembrou de uma história de um dia que a filha dela estava fazendo aniversário. Eu não sei porquê, mas a filha dela começou a chorar e chorar e chorar e do nada o Daniel apareceu ali, ele invadiu a festa, pegou ela no colo e ela parou de chorar na hora porque ela amava o Daniel e todo mundo amava o Daniel. E eu tô te contando do Daniel porque ninguém mais vai te contar. E eu não tô querendo romantizar nada não, tá? Porque tiveram episódios complicados ali também. Tipo, em 2015, o New York Times veio fazer uma matéria sobre a gente do Instituto Papo Reto. E aí eu fiquei bem mal porque todo mundo saiu na foto do New York Times, menos eu. Isso porque no dia que eles estavam lá no Alemão, eu tive que ficar na penha, na cobertura. Porque o mototaxista tinha sido assassinado bem ali na esquina da praça. Mas eu queria que você sentisse um pouco do que está dentro de mim. Essa mistura de tanque de tartaruga, com um doce do Daniel, com medo do João Rato e com tudo isso que eu vi ali nesses últimos 10 anos de ativismo. E eu tava conversando com a minha esposa ontem e ela perguntou como que eu tava me sentindo com essa história da chacina. E eu falei, eu não sei ainda. Eu não sei. Naquele dia em que a casa do meu avô desmoronou, quando eu cheguei lá, a minha tia ela tava rindo. Tava fazendo piada, nem parecia que a casa dela tinha acabado de desabar. Mas a defesa civil tava lá. E eles estavam precisando terminar a demolição. E quando eles derrubaram a última parede da casa, a minha tia também caiu. Ela desabou, desmaiou ali. Foi a primeira vez que eu vi alguém em estado de choque. Mesmo depois de recobrar os sentidos, ela ficou paralisada. Se levantava o braço dela e o braço tombava. Era aquela última parede. Enquanto ela estava lá de pé, a casa ainda existia de algum jeito. Depois ela caiu e já não existia mais. Quando eu penso no que aconteceu na Penha, eu acho que a última parede ainda não caiu para mim. Esse foi o Tainan de Medeiros. A gente volta daqui a pouquinho.
A segunda história do episódio de hoje começa mais ou menos na mesma época que a história da casa do avô do Tainan. Mas ela leva a gente para outra era da história brasileira e para outras ruínas. Quem escavou essa história para a gente foi a Carolina Moraes. Se você morava em qualquer capital brasileira em 2014, você lembra bem a sensação de desviar de um canteiro de obras atrás do outro. Uma aceleração muito grande da especulação imobiliária, do setor da construção civil, essa coisa de Copa do Mundo, porque ia ter a Copa aqui. A Laís Mirra lembra de ver essas obras sendo feitas tudo a toque de caixa. E sentiu uma coisa que alguém pode chamar de pressentimento, mas que ela sabia que era mais noção de causa e consequência. Eu falava assim, gente, uma hora vai cair um negócio, porque eles vão inaugurar de qualquer jeito. E aí, no dia 3 de julho de 2014, ela lembra que ela acordou, abriu o celular e... tinha uma avalanche de mensagem no meu Facebook, uma coisa assim, alucinante. Gente de Belo Horizonte me escrevendo, não sei o quê. O viaduto Batalha dos Guararapes, em Belo Horizonte, tinha desabado pouco antes de ser inaugurado. Mesmo assim, 2 pessoas morreram e mais 20 ficaram feridas com o desabamento. A Laís não é engenheira, nem arquiteta. Ela é artista plástica. Mas tinha tanta gente procurando ela para falar naquele dia, não porque tinha ouvido ela falando dessa premonição por aí. É que esse desastre fez muita gente lembrar de uma obra que ela tinha acabado de inaugurar. Mas voltando um pouquinho atrás, tipo 10 anos antes da Copa no Brasil, 2004. A Laís estava bem no comecinho da carreira dela. E algumas marcas do trabalho dela hoje já estavam embrionárias ali, tipo o interesse pelo urbanismo, pela ocupação das cidades, por documentos históricos, pela memória, pela política, principalmente do período da ditadura. E bom, tinha um boato dessa época que circulava bastante, o de que uma diretora do Museu de Arte da Pampulha, também lá em BH, tinha jogado várias coisas da instituição na lagoa que tem na frente do prédio. O porquê eu vou ficar te devendo. Mas não é isso que interessa pra gente. E eu descobri que faltavam livros de assinatura de entrada no museu que tinham na época, entre 57 e 74, ou 60 e tantos. Sabe aqueles livros que você assina o nome, o lugar de onde você veio, a data? Muitos anos que não tinham esses livros e que eu falei assim, nossa, será que eles foram parar na lagoa? Pode ser que eles nunca tenham existido, na verdade. Nessa época, a Laís teve uma ideia de projeto artístico. Ela resolveu refazer esses livros que podiam ou não ter ido parar lá no fundo da lagoa a partir de arquivos do IML, o Instituto Médico Legal. Ela queria fazer esse livro de assinaturas ficcional a partir de nomes de pessoas reais que tinham morrido nessa época. Que isso também compreendia alguns anos da ditadura. Era um jeito de chamar atenção para as vítimas do Estado durante o regime militar. Fazendo essa pesquisa no IML, dessas pessoas, porque as pessoas cujo o nome está lá no IML, no arquivo de pessoas que morreram, elas morreram por ou causa acidental ou repentinamente. Ou seja, são mortes que carecem de averiguação para ver se não tem um crime envolvido. Então, eu fiz uma transcrição desses nomes e tal, e fazendo essa transcrição, apareceu uma parte que era projeto de Oscar Niemeyer, Gameleira, e acho que eram 117 nomes ali listados. A Laís nunca tinha ouvido falar desse projeto, Gameleira. E ela achou isso meio esquisito. Como que ela nunca tinha escutado sobre um projeto do Niemeyer, que é o maior arquiteto desse país, e de um acidente com dezenas de mortos e desaparecidos na cidade dela? E meu pai trabalhou muitos anos em construtoras, em várias construtoras grandes. Falei, pai, mas que acidente que foi esse? O pai dela sabia. E ele contou que a Gameleira era um prédio enorme, que ia ser um parque de exposições na zona oeste da cidade. E que despencou em 1971. Uma tragédia escandalosa que mobilizou Belo Horizonte toda na época, mas que tinha desaparecido totalmente da memória da cidade. E se em BH ninguém mais falava dessa tragédia,
imagina no resto do país. Quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a um pouco perguntar para as pessoas que eu ia conhecendo, curadores, pessoas informadas, e ninguém nunca tinha escutado falar. E eu fiquei com aquilo, né? Falei, gente, um dia eu vou fazer um trabalho sobre isso. A Laís não sabia de cara o que ela queria fazer com essa história. Até porque ela também não achou muita informação sobre o acidente nos jornais nacionais. Mas não muito tempo depois que ela soube dessa história, 2 anos para ser mais exata, uma outra pessoa decidiu ir a fundo nos arquivos desse projeto do Niemeyer. O nome dele é Antônio Libério de Borba. Eu não sei como é que eu gosto de ser apresentado, não. Eu não saberia te dizer, não. Eu fiz tanta coisa nessa vida. Ele fez mesmo. E várias coisas pelas quais o Antônio passou levaram ele para essa história da gameleira. A primeira foi a mudança da família dele do interior de Minas para BH. O Antônio tinha uns 16 anos e ele estava precisando arrumar um emprego para ajudar a família, mas não estava fácil. Às vezes passava nos testes escritos e tal, e na hora da entrevista não ia, porque eu descobri depois que a gente falava uma língua diferente, né? Uma língua diferente do entrevistador. E aí eu quis saber o que era para ele isso de não falar a língua do entrevistador. Vou te citar um exemplo emblemático aqui. Na própria escola, um dia eu me lembro que eu usei uma expressão rebuçar, sabe? Porque na roça, quando a gente está com frio, você fala, mãe, me rebuça. Né? Ela joga uma coberta em cima de você, está te cobrindo. Rebuçar é cobrir. Né? Aí eu usei essa palavra na sala de aula, assim, parece que eu virei o maior comediante do mundo. A turma morreu de rir. Eu fiquei todo vermelho, todo sem graça, todo sem jeito. E aí era uma aula de português. E o professor era apaixonado com Guimarães Rosa. E aí ele pediu o mais engraçadinho dos colegas para ir à biblioteca e buscar um dicionário. Aí o menino foi, trouxe um Aurélio, aí mandou procurar a palavra rebuçar, e lá estava escrito um português erudito que representava isso. E daí para frente, eles pararam de me encher o saco. Só que o Antônio não encontrou por aí, nas entrevistas de emprego que ele fez, alguém que botasse um engraçadinho desse no seu lugar. O trabalho que ele acabou encontrando foi de servente de pedreiro com um senhor no bairro Planalto, ajudando ele a construir algumas casas. Nessa época, que era o fim dos anos 60, tinha muito emprego na construção civil. Desde os anos 40, na verdade, quando o então prefeito, Juscelino Kubitschek, começou a construção do conjunto arquitetônico da Pampulha, que também foi feito pelo Niemeyer. Olha, tinha muito trabalho precarizadíssimo, né? Sem carteira assinada, essa coisa e tal. Mas tinha também nas grandes empresas com carteira assinada, claro. E também acontecia em Belo Horizonte uma concomitante aí, uma greve dos trabalhadores da construção civil. Pedreiro, servente e tal, passeata na rua, coisa que eu nunca mais vi. Eu nunca mais vi, né? Aquele pessoal assim que às vezes os letrados demais vão chamar de bruto, disso, daquilo, daquilo outro, mas não era. Pessoas simples, né? Mas que mostrava que não estava de brincadeira. O clima da cidade era de derrubar os prédios antigos para trazer o novo. E por isso não parava de subir prédio. Nas décadas seguintes, o complexo da Pampulha ganhou outros 2 vizinhos modernos, o Estádio do Mineirão e o Ginásio de Esportes Mineirinho. Também apareceu o Palácio das Artes, o Colégio Estadual Milton Campos. Isso não estava acontecendo só em BH. A Ponte Rio-Niterói é desse período, a Transamazônica, um monte de obra monumental feita durante a ditadura. Muitas delas apresentaram problemas sérios de construção, com mortes de trabalhadores e de populações locais. E entre elas estava o pavilhão de exposições da Gameleira. A ideia era imitar o que fizeram com o Parque do Ibirapuera em São Paulo. Ia ter um pavilhão de exposições, um auditório de conferências e um teatro com capacidade para 3.000 pessoas.
300 metros de comprimento, 30 de largura. Em cima disso sairia um prédio de 20 e tantos andares, que seria o Palácio das Indústrias de Minas Gerais e tal. O prédio tinha um vão livre, com dezenas de vigas de concreto, pesando mais de 20 toneladas cada. E faltava um mês para inaugurar essa obra faraônica, toda em concreto armado, uma Niemeyer, né? Uma plasticidade. Eu acho muito bonito esse trem dele. O Antônio estava trabalhando de servente de pedreiro numa outra obra. Olha, eu estava pregando taco, né, para poder ser assentado, escutando a rádio. Aí na rádio falou da Gameleira. Desabou o pavilhão de exposição da Gameleira. Foi por volta das 11 da manhã, do dia 4 de fevereiro de 1971, que o prédio da Gameleira caiu. Bem no horário de almoço dos trabalhadores. Já tinha muito ambulantes dentro da obra para vender coisas e tal. E aí, então, não se sabe quantas pessoas tinham lá debaixo. Mas o certo é que trabalhador daquela construtora, com carteira assinada, 512, estava lá. O Diário da Tarde de Belo Horizonte noticiou assim a tragédia. Abre aspas. A grande maioria dos operários da obra estavam em horário de almoço, descansando, jogando truco ou mesmo dormindo. Apenas um operário estava continuando o trabalho de descoramento da laje, fazendo hora extra para pagar aluguéis em atraso, quando se ouviu o estrondo e a laje do pavilhão de exposição da Gameleira veio abaixo. Oficialmente, 69 pessoas morreram no local. Mais de 100 ficaram feridas. Antes do desastre de Brumadinho, esse era considerado o maior acidente de trabalho do Brasil. E esse número provavelmente é bem maior. Várias pessoas que foram levadas para o hospital e morreram lá não entraram nessa conta. A revista Manchete diz que as vítimas tinham uma média de 30 anos de idade, e quase todos eram arrimo de família. Vários sobreviventes que ficaram presos entre as vigas precisaram ter pernas e braços amputados para conseguir sair de lá. O Antônio lembra que a cidade toda ficou mobilizada. Muita gente foi ajudar nos resgates, fez doações para as famílias afetadas. Até o Roberto Carlos armou um show beneficente para arrecadar dinheiro para as vítimas. Mas o Antônio mesmo só foi entender o que tinha sido esse desastre muito tempo depois. Naqueles anos seguintes, ele continuou na construção civil. O Antônio entrou para a educação popular e depois virou professor no ensino superior. O projeto de doutorado dele, que ele fez na Unicamp, foi uma reconstrução da tragédia da Gameleira. Ele coletou centenas de fotografias, de reportagens e de vídeos dessa história. Mas ele quis, principalmente, recolher os relatos dos sobreviventes e dos familiares dos mortos da Gameleira, para registrar o que aconteceu naqueles escombros e as consequências de uma tragédia desse porte. As vítimas desse desabamento eram pedreiros, carpinteiros, armadores, serventes. Não se tem notícia de um mestre de obras, de um engenheiro ou de um arquiteto que morreu na Gameleira. O Antônio tem certeza de que, se tivesse, as coisas teriam tomado outro rumo. O resgate dos trabalhadores durou uns 30 dias. Mas no meio desse processo, o governo tentou encerrar as buscas. Só que dezenas de viúvas se reuniram para fazer a operação voltar. Que a ditadura falou que não tinha mais corpos, que já tinha resgatado tudo, aí elas fazem uma vigília, encara a ditadura, fazem uma vigília em frente à Gameleira, vocês devolvem meu marido vivo ou morto, ele veio para cá para trabalhar e ele não voltou. Era a fala delas. O Antônio conheceu várias dessas mulheres, reconstruindo essa história. Começava a entrevista com aquelas fotos emblemáticas da tragédia. E aí punha a foto em cima da mesa para aquecer a memória do depoente. Ele me contou de uma dessas entrevistas, com uma mulher que tinha 15 anos quando o pai dela morreu na Gameleira. O nome dele era João Alves. O dela é Elza. Hoje em dia, Dona Elza. Aí foi na Dona Elza, ela me convidou para almoçar, uma comidinha bem caseira, comi ali com ela e tal, terminou a comida, vamos então a entrevista. Aí fomos, aí eu pus as fotos em cima da mesa
para... Dona Elza, dá uma olhada nessas fotos aqui para aquecer sua memória para a gente começar a conversar. Ela pegou a mão e jogou as fotos tudo fora da mesa. E chorando ela disse, eu não preciso de nada para lembrar da Gameleira. O senhor sabe o que é, tantos anos depois, acho que 40 anos depois, a gente acordar e sentir o cheiro daquela pessoa, professor? Então não preciso de nada para lembrar da Gameleira. A morte do pai da Dona Elza mudou bastante os rumos da vida da família. Ela não conseguiu continuar estudando e nunca mais se adaptou direito à vida em Belo Horizonte. Ela tinha nascido em Teófilo Otoni, também em Minas. O corpo do pai dela foi identificado por causa da tampa da marmita e de um pé de bota que acharam nos escombros. Ela contou assim pro Antônio. Eu vou ler um trechinho do depoimento pro doutorado dele. Então aquilo ficou muito, muito atropelado na mente da gente, você entendeu? O sentimento da gente. O que significava ver aquele pé de bota e aquela marmita amassada. Eu me senti assim tão atropelada na vida com 15 anos, tão atropelada que eu não sei, eu acho que eu não trabalhei muito assim os sentimentos. Tinha atitudes e me extravasava de outras formas. Às vezes dando trabalho para alguém, às vezes brigando dentro de casa. O João Alves não foi o único a ser identificado pela marmita. A Maria Leal da Silva conseguiu identificar o marido dela porque acharam o pote de alumínio com um garfo e com a tampa dentro da sacola que ele sempre carregava. Esses relatos que o Antônio conseguiu me deram uma sensação que eu acho muito difícil de causar em uma tragédia assim. Quando muita gente morre e a gente perde a noção do tamanho daquilo tudo, do tamanho de uma tragédia dessa. A nossa cabeça não sabe muito bem o que fazer com a informação 69 mortos. Mas a tampa da marmita, isso pega. Ela traz a gente de volta para a escala humana. E esse projeto de história oral não era só para registrar esses traumas. É que esses trabalhadores, e as famílias deles também, tinham informações que podiam ajudar a entender o que tinha acontecido para aquele prédio cair. Sim, era um prédio enorme, com vigas gigantescas de concreto. Mas não era um projeto particularmente arriscado. O Niemeyer já tinha feito coisas bem mais ousadas. Nas entrevistas, o Antônio ouviu que, para os trabalhadores, essa foi uma tragédia anunciada. Tinha estalos, tinha trincas enormes. Você passava uma folha de papel hoje, amanhã já passava uma mão, depois da manhã já passava um braço, né? Estava cedendo. E isso é contado pelas viúvas, que os maridos chegavam em casa e contavam. Tinha medo, mas precisava continuar. O governo do estado elaborou alguns laudos técnicos para descobrir o que tinha acontecido com o projeto. Os jornais da época diziam que um dos depoimentos mais aguardados para tentar descobrir o que tinha acontecido era o do Joaquim Cardoso. O Joaquim Cardoso ele era uma figura que devia ser extraordinária, né? Essa é a Laís Mirra de novo. Ele foi o chefe de um grande escritório que trabalhava com engenharia de cálculo, e ele trabalhou com o Niemeyer durante muitos anos, inclusive em Brasília, né? Além disso, ele era um grande poeta, né? Escreveu coisas maravilhosas e tudo. O Joaquim tinha feito os cálculos de Brasília e de prédios muito mais complexos do Niemeyer. Cheio de curvas bem mais desafiadores do que o da Gameleira. Porque, como eram coisas muito experimentais, ele tentava se cercar de todas as formas e que ele não achava crível que ele poderia ter cometido um erro desse, entendeu? Naquele projeto. O Diário de Minas publicou no dia 12 de março de 1971 que o Joaquim Cardoso não tinha nem contratado um advogado, porque ele, abre aspas, confiava na exatidão de seu trabalho técnico, fecha aspas. O jornal também dizia que o Niemeyer, que estava exilado nessa época, morando em Roma, tinha telefonado para o engenheiro se solidarizando com a situação, e que ele tinha até ligado para o governador da época, que era o Israel Pinheiro, e para o JK, porque estava muito preocupado com o noticiário. E aí, quando saiu o primeiro laudo, a culpa caiu em cima do Cardoso.
A perícia disse que tinha sido erro de cálculo. O que foi uma tristeza, porque anos depois, quando saiu uma das decisões judiciais, dizendo que a culpa foi da construtora, que ela usou um concreto de baixa qualidade, que as escoras foram tiradas precocemente, enfim. Então tem uma querela. Mas o primeiro laudo que saiu, mas sobre a ditadura, era colocando a culpa no calculista. Depois, quando toda a apuração foi feita, se chegou à conclusão que a Laís falou. O erro tinha sido da construtora, que tinha economizado no material e corrido com a inauguração. O jeito de tirar o escoramento foi completamente fora das técnicas preconizadas, né? Você tem um paliteiro ali debaixo das lajes. Então você tira uma escora aqui, a outra lá, vai tirando isso alternadamente. Aí eles iam tentar tirar as escoras, não saía, porque o peso da laje em cima da escora era tão grande. Porque tem uma cunha, um calçozinho debaixo da escora, você bate com um martelo e a escora cai. Né? E lá não acontecia isso, porque aí a ganância de inaugurar o trem, né, era tão grande, amarrava corrente em várias estacas e puxava com o trator. E tudo isso era para inaugurar a gameleira no dia 31 de março. Que era para inaugurar no aniversário do golpe de Estado, que eles chamavam de Revolução. Algumas reportagens de jornal dizem que o Joaquim teve problemas de saúde logo depois dessa tragédia. E tem um texto que o Niemeyer escreveu em homenagem ao Joaquim, em que ele fala que depois da gameleira, o calculista se viu paralisado por incapacidade profissional. Mas sobre a tragédia mesmo, o Niemeyer nunca falou publicamente. E aí o Niemeyer eu mandava e-mail pelejar para entrevistar e nada, porque eu precisava de falar com ele. Né? Sabia que não era culpa dele, mas precisava conversar com ele. Aí vem uma mensagem no e-mail, que está na tese, está no livro, que lá vai aí. Ele fala, não tenho nada para falar sobre a gameleira. Em 2013, quase 10 anos depois que a Laís Mirra topou com aquela lista de nomes no IML de BH, ela foi convidada para fazer um trabalho na Pivô, uma instituição de arte que fica no Copan, em São Paulo. 2013, o ano antes da Copa do Mundo no Brasil. E todas aquelas obras sendo feitas às pressas faziam ela lembrar das obras monumentais da ditadura. E aí eu falei, talvez seja a hora de trazer a história da gameleira, porque eu vi uma coisa muito incômoda e muito semelhante com uma atmosfera que tinha na época da gameleira, né? Fazia tempo que a Laís queria trazer a memória da tragédia da gameleira para uma obra dela. O Antônio transformou esse impulso numa tese de doutorado. Mas como é que você faz uma coisa dessas nas artes plásticas? Um dos grandes problemas da memória é a questão de dar corpo. Então, como que você pega uma coisa que aconteceu e transforma ela em algo que as pessoas podem entender a partir do corpo? Não é só um entendimento mental, mas como é que você impregna no corpo essa memória? A Laís decidiu fazer um trabalho extenso, em 3 partes. Então, quando você chegava na exposição, a primeira coisa que você via era um conjunto de módulos, né? Era uma instalação de 10 metros de comprimento, eu não lembro quanto que tinha de largura, mas que ela ocupava ali aquele espaço, que na minha cabeça era uma espécie de modelo físico do acidente. Mas ele não tinha um apelo de ruína exatamente, porque eu achava muito de mau gosto essa ideia de simular uma coisa como se fosse um acidente. Mas ele tinha a geometria dessa queda. Não tinha cara de acidente, porque não tinha cara de escombro, com coisas pela metade, quebradas, com poeira. Os materiais parecem intactos. Mas os módulos de concreto, por mais que estejam inteiros, estão dispostos como se estivessem caindo. É quase uma maquete do prédio despencando. Tem fotos desse trabalho dela lá no site da Novelo, se você quiser entender melhor do que eu tô falando. A obra da Laís tinha metade do tamanho original do prédio do Niemeyer.
e o público podia subir numa plataforma no meio desse prédio, prestes a virar ruína. Quando se descia da plataforma, tinha uma parede que é curva. E tinha um monte de nome nessa parede. Esse trabalho tinha um nome em memória ao silêncio do arquiteto. Eram vários nomes, só nomes de homens, obviamente, porque quem trabalhava na construção civil eram homens. E no final, nesse pedaço que o pé direito é mais baixo, tinha uma pilha de cartazes somente com uma imagem, que era a imagem que eu usei de referência para fazer o modelo. Uma imagem do prédio da Gameleira já caído. Do lado dessa pilha de imagens, ela emoldurou a chapa que ela usou para imprimir os cartazes. E só nessa chapa tinha uma legenda contando o que era a tragédia da Gameleira. Até esse momento, que era o último da exposição, as pessoas não sabiam exatamente no que elas estavam pisando. E ele acaba com uma citação de um verso do Joaquim Cardoso, que era um jeito de homenageá-lo. Poucos dias depois da inauguração desse trabalho, a Laís acordou com a notícia do desmoronamento do viaduto Batalha dos Guararapes. Muita gente fez o mesmo paralelo que ela tinha feito antes do acidente. Eu comecei a receber uma série de e-mails. Eu recebi e-mail de filho de gente que sobreviveu, de filho de gente que morreu. Foi a primeira vez que ela sentiu que um trabalho dela saiu da bolha das artes plásticas, que tinha circulado entre outras pessoas. Inclusive com o Antônio, que acabou sendo uma fonte fundamental da pesquisa da Laís. O Antônio Borba me escreveu, e quando ele pegou o encarte, porque no encarte da exposição tem um agradecimento para a tese dele. E ele falou que ficou super emocionado. Desde então, de vez em quando sai alguma reportagem relembrando o caso da Gameleira. Mas não dá para dizer que muita coisa foi feita para reparar as vítimas e as famílias delas. 2 engenheiros da Sergem, que é a empresa estatal que era responsável pela obra, foram condenados em segunda instância, mas nunca cumpriram pena. 16 anos depois do desabamento, em 1987, o processo criminal foi concluído sem apontar culpados. Tem um processo civil que ainda corre na justiça. O governo de Minas foi condenado pela primeira vez a indenizar as vítimas da Gameleira em 2004. E desde então, o governo recorre para tentar não pagar. E chegou a alegar que não tinha dinheiro para isso. Os valores da indenização, aliás, são irrisórios. R$30 mil para cada familiar em caso de morte e 25 mil para casos de invalidez. Pouquíssimas famílias receberam esses valores. Minas nunca se interessou por isso. Belo Horizonte nunca se interessou por isso. Ninguém nunca falou, seria importante a gente ter esse trabalho aqui, montar esse memorial, porque seria importante, né? E agora tem isso. Ontem você tinha me convidado e ontem, semana passada, saiu uma matéria no estado de Minas falando que faleceu, não sei se o último, mas um dos sobreviventes do acidente e que ele morreu sem ter indenização, 50 anos depois. Porque era pífia a indenização que eles deram. E muitos trabalhadores ficaram por lá, nunca foram resgatados. Apesar da movimentação de muitos familiares, as buscas nunca foram concluídas. No final dos anos 80, o prédio foi invadido. Aí, na década seguinte, desocuparam o prédio depois de uma ordem judicial e começaram a planejar um novo centro de convenções, passando a borracha no que aconteceu com a Gameleira. Construiu um negócio, uma coisa de exposição também, de festa e tal, chamada Expo Minas. Exposição, festa. E eu morava lá do lado, quando foi remover os escombros. E tem uma pessoa que eu fui conhecer anos depois, um mestre de obra, um senhor muito bacana, que ele trabalhou na remoção dos escombros. Ele falou que achou muita alçada lá. Mas aí a remoção dos escombros já é Aécio Neves, já é coisa mais recente. Sim, no governo do Aécio Neves, em 2003, 32 anos depois. E muita gente ficou por lá, ainda, que não foi resgatada, que não foi, ficou por lá. A Gameleira fica na parte oeste da cidade, que é uma das principais vias de acesso à região industrial e ao centro de BH.
O Expo Minas, que agora está construído lá, tem capacidade para até 45 mil pessoas. Conversei com o Sr. Jorge Maciel, ele ficou debaixo, entre uma viga de 22 toneladas e outra, ele ficou lá debaixo um dia, mas saiu sem um arranhão. Foi assim, um negócio inacreditável. O dia que eu entrevistei a ele, estava tendo um encontro do Banco Mundial lá na Gameleira. Aí ele falou que escutou na rádio Itatiaia que tinha assado não sei quantos quilos de pão de queijo. Que não sei o que, falando da grandiosidade do evento que estava tendo. E aí ele fala, será se não tinha que ter um lugarzinho lá para ter pelo menos um retrato 3x4 do pessoal que faleceu lá, dos meus colegas de trabalho? Eu tentei organizar um memorial e tal, e as pernas não deram conta. Vários outros familiares falaram pro Antônio que queriam que ali tivesse algum memorial. Os filhos da Dona Elza, uma das viúvas que ele entrevistou, falaram que sentem que todo mundo que vai ali na Expo Minas tá pisando em cima do pai deles. Eu acho que a própria exposição da Laís Mirra daria conta disso. Ou seja, o Estado liberar um espaço grande lá no Expo Minas, um espaço grande, que a exposição dela foi grande, mas poderia ser uma coisa maior ainda. Criasse um espaço grande lá, com exposição de fotografia, porque ela tem a fotografia de todos os mortos no trabalho dela. Eles fazem tudo para transformar aquilo, fizeram, né, num não lugar. Não é um lugar da memória, é um não lugar. Essa história foi produzida pela Carolina Moraes. A gente volta já já. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio no nosso site, dá para ver imagens do projeto da Laís Mirra, da Gameleira, e também links para o trabalho do Instituto Papo Reto. A gente está nas redes, no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se quiser mandar uma sugestão de história, dá para ir na seção Envie uma pauta do nosso site, onde tem todas as orientações de que tipo de história funciona pra gente. Se você tem uma marca ou cliente que tem tudo a ver com os nossos podcasts, você pode contratar o Estúdio Novelo para criar seu próprio podcast ou anunciar nos intervalos dos nossos episódios. É só escrever pra gente em anuncie@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Sara Zobel, a Bia Guimarães, o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Bárbara Rubira, o Vitor Hugo Brandalize e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Ethel Rudnitsky. Esse episódio teve desenho de som da Paula Scarpim e da Júlia Matos, que assina a mixagem junto com a Bia Guimarães e a Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Stella Nesrini e Amon Medrado e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.